Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, por aqui também está ótimo e vai ficar melhor ainda. Hoje o nosso Visão Geral vai entrevistar uma pessoa muito inteligente, respeito, um advogado extremamente renomado, professor. Ele é tanta coisa que fica difícil a gente falar aqui sem pegar o currículo para ler. Vou entrevistar o doutor José Jorge Thanos Júnior, simplesmente para nós, doutor Thanos, uma pessoa que respeitamos muito, de grande credibilidade na nossa região metropolitana. Enfim, doutor Thanos é o nosso convidado de hoje. Nós vamos falar de muitos assuntos pertinentes, até porque, utilizando o slogan do nosso programa, que é uma visão atenta para os fatos do momento, nós vamos falar sobretudo do que está acontecendo neste momento no país. Aliás, o país, em termos políticos, em termos jurídicos, o país está pegando fogo. Nós trouxemos aqui o doutor para conversar. Thanos, é um prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado, viu? Você sabe da admiração que eu tenho por você. E eu fico feliz, até honrado em entrevistá-lo. Ela é recíproca, né, a admiração. Nós trocamos essa admiração, porque eu sigo o seu trabalho já há muitos anos, você sabe disso, e você é um dos grandes comunicadores do país. Você é daqueles homens que a gente tem tranquilidade em estar ao lado, porque nós sabemos que com você, Alberto, com você a coisa é séria. Muito obrigado, Thanos, muito obrigado. Vez ou outra no coloque eu vou falar Thanos, mas o homem é o doutor Thanos. Não, imagina, é Thanos. Ele não é só doutor por ser advogado, não, é doutor exatamente por ter defendido tese, enfim, doutorado e tal. Imagina. Querido doutor Thanos, advogado e radialista e tantas outras coisas, professor e tal. O que te apaixona mais, rádio, televisão ou direito? Não, a cidadania. A cidadania. Cidadania. É isso que me apaixona mais. Tudo, né? Exatamente. Porque a minha origem é gráfica. Eu fui desenhista e sou desenhista. Ah, é? Você sabe que aqui na cidade de Campinas eu tenho uma tira de quadrinhos diária no caderno C do Correio Popular. Ah, sim, eu vejo, né? Claro. Eu tenho lá um tubarão que traz para o fundo do mar os problemas que a superfície apresenta, né? Problemas políticos, ambientais e tal. Então, para mim, todas as atividades que eu desenvolvo como professor, advogado, radialista, desenhista, são atividades voltadas para prestar serviço à comunidade, para servir acima de tudo. Doutor Thanos, sabe que eu tenho uma dificuldade enorme para fazer qualquer tipo de desenho, porque eu não tenho perspectiva. Falar a verdade, acho que eu sei desenhar uma pessoa assim de perfil só, faz aquele contorninho do nariz e tal, da boca, porque não tem a mínima perspectiva. Eu acompanho o teu trabalho na Rádio Brasil de Campinas, né? Aliás, um abraço para o Felipe Sangari. Eu acompanho os seus comentários, eu digo às pessoas que quando puderem, ouçam, porque realmente você traz ali coisas muito interessantes. O programa Palavra de Honra, né? Que aliás você faz um comentário e você encerra com Palavra de Honra, eu acho muito legal. Não só o conteúdo, quanto a forma também, né? A forma, porque radialista não adianta ter só conteúdo, não. Às vezes o cara é como professor, não adianta saber se não tiver didática, né? E você tem. Então, de antemão, parabéns pelo trabalho que você realiza na Rádio Brasil e vez ou outra acompanha suas colunas também quando são transcritas para o jornal. Muito obrigado. Nós fazemos com muito carinho já há 6 anos esse programa que teve uma escola muito grande. Você sabe que o Walter Paradella, eu consegui dividir, grande Walter mesmo, eu consegui dividir um espaço com ele muito importante. Aprendi muito com o Paradella. E ele sempre foi muito generoso comigo. E ele falava, olha, você tem que fazer suas crônicas. Nós apresentávamos o Jornal de Verdade, né? Era a Jovem Pan, o selo ainda da Rádio Brasil. E eu aprendi com ele e eu falei, mas você gosta do que eu estou escrevendo? Não, é necessário, faça. Então, a partir daí, eu não parei de fazer mais. E as crônicas, elas vão criticar situações do dia a dia das pessoas. Né? Bom, e vocês, para quem não conhece, né? O Thanos é muito conhecido, muito ouvido, assistido também, porque também tem participação em programa de televisão. Foi um dos pioneiros aqui, né, de televisão em Campinas, quando veio a operadora NET e tal.
Vocês estão percebendo em todo o Brasil que a voz do Thanos é realmente uma voz muito bonita. Bom, perguntar para o doutor advogado, doutor Thanos, Luiz Inácio Lula da Silva, corre sério risco de ser preso? Você me colocou no tacho do pasteleiro agora. Eu tenho um quadro lá. Você quer que eu responda como advogado? Eu perguntei... Ou como cidadão? Responde primeiro como advogado, depois como cidadão. Como advogado, tudo leva a crer que há uma arquitetura jurídica montada para que isso possa supostamente acontecer, não é? E quem vai definir isso será o juiz da causa. Que é o Moro. Né? Deve ser o Moro. Pelo que pude acompanhar, há uma nova denúncia formalizada e se o magistrado vier a entender que o ex-presidente Lula cause algum tipo de dano, influência no processo que está surgindo, obviamente ele tem a faculdade de prendê-lo. Muito bem. E o ponto de vista do cidadão? Vai ser um momento altamente politizado, com um grande trauma social que vai emergir em conflitos que nós iremos, isso eu estou imaginando, que nós teremos que administrar, caso isso venha a ocorrer. Então, enfim, eu acho que é uma saia justa para o Ministério Público, é uma questão que tem que ser observada com muito bom senso. Bom, se você quiser fazer alguma pergunta aqui para o Dr. Thanos, fique à vontade, você de qualquer lugar do Brasil, o nosso WhatsApp é o 99918-3131. Eu vou aqui falar um bocadinho só, um pouquinho mais aqui do Dr. Thanos. Vamos lá. Formado em Direito pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, mestrado em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade de São Marcos, professor das disciplinas de Ética e Legislação Publicitária. Se eu errar alguma coisa, você me corrigir, por favor. Mídia, Administração e Publicidade, Teoria Geral da Administração, professor do curso de Direito das Faculdades Max Planck de Indaiatuba, Policamp, Campinas e Faculdade de Valinhos, radialista, já atuou como pró-reitor acadêmico do UNAR, Centro Universitário de Araras, doutor Edmundo Wilson, e foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor da OAB São Paulo. Radialista, atualmente é diretor, criador, apresentador do programa Palavra de Honra, veiculado pela Rádio Brasil, Jovem Pan. Não, hoje não é mais Jovem Pan, só a Rádio Brasil, né? Tiramos a Jovem Pan daqui. E das 11 ao meio-dia. Das 11 ao meio-dia. Segunda a sexta. Diariamente, onde inúmeras vezes, sobretudo quando estou no meu carro, eu sintonizo e ouço o Thanos. É uma delícia, viu, Thanos? Que privilégio. Aliás, você hoje está sendo entrevistado, mas você é um entrevistador de primeira linha, precisa tomar cuidado. Eu fico tentado aqui, fazer uma pergunta para você. Não, se quiser fazer, pode fazer. E também é o seguinte, às vezes você pode fazer uma pergunta para você mesmo, entendeu? Você faça a pergunta e você mesmo responde. Tá. Mas vamos lá. Assim, eu vou fazer perguntas aqui não como radialista, como cidadão, como homem do povo, como eleitor, como cidadão comum. Primeiro, quando se fala que houve a denúncia, não significa processo. Não tem uma coisa, está ligado já diretamente, não? O Ministério Público, ele encaminha a partir de uma notícia crimes. Tem muita gente falando, no caso especificamente do ex-presidente Lula, que poderia o Ministério Público vir à mídia já anunciando pela convicção simplesmente um crime. Ora, o Ministério Público tem por missão constitucional fazer com que as notícias crimes sejam investigadas. No caso, nos parece, eu não conheço o processo, nos parece que ele reuniu elementos para propor uma ação. O que eu acho indevida é a participação do Ministério Público na mídia sem que o processo tenha o seu contraditório. Porque quando se fala alguma coisa de alguém num processo, a Constituição define que há a necessidade de se ouvir a outra parte. A outra parte. Mas no caso, na mídia, eu pelo menos vi muito ontem um advogado do Lula
falando, aliás, ele falando que é um absurdo, porque não tem prova, aquele negócio todo, né? O acúmulo de indícios, uma pergunta aqui pro advogado também. O acúmulo de indícios, porque indícios há, com toda certeza, né? O acúmulo pode ser relevante para a abertura de um processo? Ah, sim. Mesmo claro, sem provas? Claro, claro. Há um indício. O indício deve orientar o Ministério Público para que distribua uma ação competente, no caso, uma ação penal competente. Sim. Agora, o que não pode fazer o Ministério Público é um show deste processo que tem que ser sério. É que a população, Alberto, venhamos e convenhamos, a população, ela escuta na mídia, é culpado, é ladrão, e já define o rótulo. Tá. É como o vizinho que fala mal do outro e não quer nem saber se o outro é bom ou não. Então ele fala mal. Como nós temos o estigma que envolve a política brasileira, da corrupção, do desvio de dinheiro, então pensa-se que basta denunciar que a pessoa é culpada. Pode existir a culpa, pode existir o dolo, o direito é sábio. Porque o direito dosa a pena. Muito bem, eu não estou aqui fazendo defesa do ex-presidente Lula. Não estou de forma alguma. Estou fazendo a defesa da instituição jurídica nacional, que precisa ser preservada. O Ministério Público denuncia, o juiz vai receber ou não essa ação. Recebida a ação, vem o contraditório e no processo se fala. Quando se fala à mídia, se pretende convencer a população. Talvez seja uma tentativa, de repente, do próprio Ministério Público de manipular a opinião pública no sentido de dar um fortalecimento para a continuidade efetiva da ação, se tornando em processo. Porque não é fácil você... O Lula é uma pessoa poderosa. O Lula, embora ele já tenha perdido várias séculas, como nós já comentamos aqui no intervalo, antes do programa, mas as pessoas se sentem um tanto enfraquecidas e receosas, porque o troco pode vir muito grande, não é? Eu acho que as nossas instituições estão fortalecidas. O que não se pode é exagerar na dose e parecer que não estão. Mas por que vem para a mídia antes, então? Por que faz-se esse escândalo todo na mídia? Porque a mídia forma a opinião pública. E a opinião pública formada, evidentemente, se é mais fácil você trabalhar. Se houver uma suposta prisão do presidente, do ex-presidente, ora, fica mais fácil. A opinião pública já vai se dividir, haverá aqueles que são a favor, aqueles que são contra, mas eu repito, o processo fala por si. É o processo que tem que ser visto. Magistrado não pode dar pitaco para a mídia, porque senão haverá, daqui a 5, 10 anos, Alberto, uma nulidade inexplicável ao processo. E lá na frente, a população não vai entender por que tudo aquilo que foi feito foi considerado nulo. Porque os direitos e garantias fundamentais das pessoas, e agora muita gente vai ficar brava comigo, não tem importância, até do bandido, ele tem direitos e garantias que têm que ser levadas em contas num processo judicial. E é bom que todos saibam. Isso vale para mim, para você, para o político, para aquele bandido marginal violento, porque depois que o Estado o tem em suas mãos, a lei tem que ser cumprida, sim. Bom, eu imagino que algumas pessoas ficaram bravas mesmo, porque é extremamente polêmico, embora seja à luz do direito, tá certo? Porque senão não precisaria de processo, né? Sem dúvida, é bandido, então prende. Então, ou então faz a lei dos homens ali na hora, né? Antigamente, você sabe que existia a ordalha, né? Na Idade Média, eles tinham o sistema da sorte. Então, a ordalha é da antiguidade, né? Era assim, vamos voltar lá à época de Hammurabi, Mesopotâmia, antes da Idade Média, antiguidade. Eles falam, você é ladrão? Vamos ver se é. Joga o camarada na corrente do rio. Se ele sobreviver, ele não é mais ladrão, não é condenado.
Tá certo. Entendeu? É como muitas vezes, por exemplo, o cara que depois é executado, ou pelo menos na tentativa de execução, na cadeira elétrica. Se ele sobreviver à cadeira elétrica, por exemplo, ele já acaba... É verdade. Acaba Você solto, se lembra né? do caso da escola base de São Paulo? Houve uma denúncia de pedofilia, Sim. né? E responsabilizaram o diretor desta escola base, que era uma escola privada. Sim. Né? Muito bem. Acabaram com a família, acabaram com a estrutura da escola, né? Provou-se mais tarde que a mídia houvera divulgado de forma indevida uma notícia que não se comprovou. Bom, e também, claro que há aqueles que têm, que são do lado, digamos assim, aqueles que defendem... Ideólogos, né? Por ideologia e tal, claro. Mas há aqueles que, de repente, se sentem, de certa forma, meio que vingados, de repente, de uma situação. Porque nós, enquanto povo, quando nós percebemos e sabemos que um grande político, uma grande personalidade, isso comprovadamente, hein? Não estou dizendo nesse caso especificamente, mas comprovadamente nós fomos lesados, fomos roubados, quando acontece algo que a lei vem nos dar respaldo, nós nos sentimos efetivamente vingados, é uma coisa natural. Claro, do povo, né? claro. Doutor Thanos, vamos para o intervalo, doutor. Estou conversando aqui com o doutor Thanos e vamos falar de muita coisa ainda aqui no nosso Visão Geral de hoje. Eu convido você a não sair daí. Se sair, levar a televisão, porque não pode perder depois não, tá bom? Voltamos já.